Como é que vai, pessoal? Tudo bem? Nessa nossa reflexão, vamos pensar um pouquinho sobre esse tema, as riquezas que Deus possui, a partir do versículo 19, Filipenses capítulo 4, que é um texto, do apóstolo Paulo, que ele fala um pouco sobre as nossas necessidades e as riquezas que Deus possui. Então esse é um texto que chama muito a minha atenção, e aí eu gostaria de compartilhar com vocês a partir desse versículo. Filipenses capítulo 4, versículo 19. A gente vai usar o texto da Almeida Revista e Corrigida aqui nesse versículo, nessa análise, e nos outros textos eu vou usar a versão NVT, tá bom? Vamos pensar um pouquinho sobre essa ideia de Paulo, a partir então daquilo que ele fala sobre as riquezas de Deus e as nossas necessidades. Então acompanhe comigo o texto e a sua leitura. Vamos ver bem devagar, de forma didática e reflexiva. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Vamos analisar os pronomes possessivos. Primeiro Paulo fala, o meu Deus. Esse pronome possessivo pessoal, no caso, quando Paulo fala meu, não é a primeira vez que ele usa, porque em Filemon, em Filipenses aqui, em Filemon, Coríntios, alguns outros textos no Novo Testamento, ele sempre utiliza esse pronome pessoal, o meu. Ele é o meu Deus. Isso faz com que a pessoa de Deus, na vida do Paulo, tenha uma estreita relação com ele. Então Paulo não está se baseando em uma experiência de Pedro, de Tiago, de Tomé, de João. Paulo está baseado na experiência dele. Por isso que ele começa o texto com esse pronome pessoal, o meu Deus. Segundo as suas riquezas, ou seja, Paulo coloca as riquezas de Deus em primeiro lugar, dizendo que essas riquezas suprirá todas. Não são algumas, mas essas riquezas suprirá todas as vossas necessidades. Veja, as riquezas de Deus, elas irão suprir todas as vossas necessidades. As nossas necessidades serão supridas pelas riquezas de Deus. Como que ele vai suprir? Ele vai suprir pela pessoa do Cristo, através de Cristo, por Cristo, em Cristo, pela glória de Cristo, ele vai suprir. Então, vamos voltar novamente observando os possessivos. O meu Deus, diz Paulo, a partir da ideia dele de trazer a vocação do relacionamento pessoal dele com Deus. O meu Deus, as suas riquezas, ou seja, as riquezas de Deus, suprirá as vossas necessidades. Vê como ele utiliza esses pronomes possessivos. Por Cristo Jesus. Então, o relacionamento que eu tenho com Deus, eu entendo que as suas riquezas, ou seja, Paulo coloca no plural. Veja que isso é algo que me chama muita atenção. Ele não colocou sua riqueza, mas ele colocou suas riquezas. Ele colocou no plural. As suas riquezas suprirá todas as vossas necessidades. E uma outra coisa interessante é a ordem do texto. Primeiro Paulo fala, deixa eu apagar aqui. Primeiro Paulo fala sobre as riquezas de Deus. Primeiro, ele fala sobre as riquezas de Deus. Depois, ele fala sobre as nossas necessidades. Então, essa ordem do texto,
é muito interessante também, porque em primeiro lugar vem as riquezas de Deus, depois as nossas necessidades. Geralmente a gente inverte essa ordem. Primeiro a gente fala das nossas necessidades e depois a gente fala das riquezas de Deus. Mas Paulo coloca o texto numa ordem correta. Primeiro é as riquezas de Deus, depois as nossas necessidades. Esse é um outro fator interessante. Seria mais ou menos como se você colocasse assim uma espécie de balança. E um lado da balança você tem as riquezas de Deus e um outro lado da balança você tem as suas necessidades. Quando você coloca o peso nessa balança, o que pende mais? São as riquezas de Deus ou são as suas necessidades? E nessa balança que o apóstolo Paulo faz com que a gente reflita, ele diz que primeiro a gente tem que colocar as riquezas de Deus. Depois a gente coloca as nossas necessidades. E aí sim a gente vai observar como que essa balança ela fica muito mais voltada para o lado das riquezas de Deus do que para o lado das nossas necessidades. Então esse é, de maneira assim, introdutória, algo que a gente precisa observar e entender que primeiro as riquezas de Deus, depois as nossas necessidades. Meu irmão, minha irmã, não inverta essa ordem. Deixa a ordem no texto do momento escrito pelo apóstolo Paulo. Primeiro sempre as riquezas de Deus e óbvio que depois as nossas necessidades. Nesse contexto, a ideia que Paulo está fazendo é como se, eu não sei desenhar aqui um baú, né? Mas a ideia que Paulo está fazendo é como se o céu fosse uma espécie de, digamos que isso aqui é um baú, né? É como se o céu fosse uma espécie de baú, onde lá estão todas as riquezas de Deus, e aqui embaixo, na terra, todas as nossas necessidades. E lá no depositório de Deus, nós temos acesso a tudo aquilo que Ele tem para nós através da glória, através de Cristo Jesus. É mais ou menos essa ideia inicial do apóstolo Paulo. Então, o meu Deus, segundo as suas riquezas, Ele suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Então, quais são essas riquezas que Deus possui? Bom, a primeira riqueza que a gente vê o apóstolo Paulo falando no texto são as riquezas da graça. Deus é rico em graça. Graça sendo esse favor imerecido de Deus. É quando Ele dá a nós aquilo que nós não merecíamos. Aquela dádiva, aquele presente, aquela bondade, a sua misericórdia, a sua graça. Nós, sem merecer, sem nenhum tipo de merecimento, Ele oferece a nós a sua bondade, o seu amor e a sua graça. Ele é rico em graça e em misericórdia. Efésios 1,7, ele diz, Ele é tão rico em graça que comprou nossa liberdade com o sangue de seu Filho. Em Efésios 2,7, Paulo ainda diz, portanto, nas eras futuras, Deus poderá apontar-nos como exemplo da riqueza insuperável de sua graça. Em Romanos 2, versículo 4, Paulo diz, não percebe quanto ele é bondoso, tolerante e paciente com você? Então Deus, em primeiro lugar, Ele é rico em graça. Deus é rico em graça. E Paulo, em outros textos, eu coloquei aqui só alguns para você refletir, mas a ideia é que você pegue esse estudo introdutório e desenvolva a partir do olhar da graça, não apenas em Paulo, mas em todo o contexto do Novo Testamento. Paulo diz que ele é rico em graça. Ele usa sempre essa expressão de riqueza, como uma espécie realmente de abundância, uma prosperidade que não se acaba. Ou seja, o Philip Yancey tem um livro chamado Maravilhosa Graça, e nesse livro ele tem uma frase que é sensacional. Ele diz assim, não importa o que você fez,
Não importa o que você vai fazer, a graça de Deus, ela sempre vai alcançar você. E aí, diante dessa premissa, a frase dele é construída da seguinte maneira: não há nada que eu possa fazer para Deus me amar mais, e não há nada que eu possa fazer para Deus me amar menos, porque a sua imensa graça, a sua riqueza da sua graça, ela sempre vai me alcançar. Martinho Lutero, ele tinha uma frase absurda aos olhos da natureza humana, né? Porque ele dizia que ainda que um homicida assassinasse uma pessoa durante todos os dias e pedisse perdão a Deus, mesmo assim Deus o perdoaria, porque Deus ele é rico em graça. Por isso que esse tema é tão caro para nós e às vezes a gente tenta tratá-los através do merecimento. E aí há um bug na nossa razão, na nossa mente, porque não há possibilidade de perceber a graça de Deus através da razão. A possibilidade apenas de perceber a graça de Deus através da aceitação promovida pela pessoa do Espírito Santo a nós. Então, Deus ele é rico em graça. A segunda coisa que Paulo vai dizer que Deus é rico em glória. Olha o versículo 23, capítulo 9 de Romanos, na Bíblia NVT, ele diz o seguinte: ele age desse modo para que as riquezas de sua glória brilhem com esplendor ainda maior sobre aqueles dos quais ele tem misericórdia, aqueles que ele preparou previamente para a sua glória. Então, a segunda riqueza que Paulo fala que Deus possui são as riquezas da glória. E essas riquezas ele preparou para nós. Nós já somos participantes da sua glória, já participamos da sua glória, somos partícipes dela já, porém, ainda participaremos da glória de Deus que há de vir. E ele preparou isso de antemão para nós. O escritor aos Hebreus, ele vai dizer que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo, confirmando aquilo que Apocalipse, parece que no capítulo 13 também diz a mesma situação, que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo, porque Deus já havia de antemão preparado para nós o reino da sua glória. Então, meu irmão, minha irmã, imagina a grandeza dessa glória que já está preparada para nós. Não há tesouros ou riquezas nessa terra que possam ser comparados àquilo que ele preparou para nós. Por isso que o apóstolo Paulo em Coríntios, ele vai dizer: aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu, aquilo que ainda não subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. E o que ele preparou é a sua glória, sabe? É passar a eternidade com ele, é passar a eternidade com os nossos irmãos na fé, com os patriarcas, com os profetas, com os apóstolos, com tantos gigantes espirituais, homens e mulheres de Deus que passaram nessa terra e foram agentes do reino de Deus, que cumpriram a sua missão, caminhando com Deus, implantando o reino, sinalizando o reino, fazendo com que a glória de Deus ela fosse revelada e fazendo com que o nosso caminhar ele possa ser um caminhar muito mais cheio desses exemplos dos nossos irmãos do passado. Então, Deus ele é rico em glória. Imagina como será o céu. Imagina como será a eternidade. Imagina como será passar os nossos anos ao lado do nosso Cristo amado, dos nossos irmãos na eternidade. Então, independente da prova e dos momentos que você tem passado hoje, se apegue nessa lição do apóstolo Paulo, que uma outra riqueza de Deus é a sua glória. E ele preparou. Veja que Paulo diz que ele preparou previamente essa glória para nós participarmos dela. Então não perca isso por nada neste mundo. Deus, em primeiro lugar, é rico em graça e, em segundo lugar,
Paulo diz que ele é rico em glória. Um outro texto, aqui em Efésios capítulo 3, versículo 16, ainda sobre a questão da riqueza da glória, Paulo diz o seguinte: peço que, da riqueza de sua glória, ele os fortaleça com poder interior por meio do seu Espírito Santo. Da riqueza de sua glória, ele os fortaleça com poder interior por meio do seu Espírito Santo. O Espírito Santo nos fortalece quando estamos desanimados, quando estamos abatidos, quando não conseguimos caminhar. É o Espírito Santo que, através da riqueza da glória de Deus, ele enche o nosso coração e renova a nossa caminhada com Deus, para que possamos seguir firme, como o mesmo apóstolo Paulo diz, de glória em glória, de fé em fé, caminhando rumo a Jerusalém celestial. Então Deus, ele é rico em graça, ele é rico em glória, mas há um outro texto que o apóstolo Paulo usa para nos explicar que Deus também, ele é rico na pessoa do Cristo. Paulo fala sobre as riquezas incompreensíveis de Cristo. E em Efésios capítulo 3, versículo 8, o texto diz: ainda que eu seja o menos digno de todo o povo santo, recebi pela graça, veja a riqueza da graça, recebi pela graça o privilégio de falar aos gentios sobre os tesouros infindáveis. Olha a expressão de Paulo. Tesouros infindáveis. Tesouros que não têm fim. Tesouros infinitos que estão disponíveis a eles. A eles quem? Paulo está falando sobre os gentios. No caso, nós, que nos convertemos a Cristo. Esses tesouros estão disponíveis a nós. E onde estão esses tesouros? Esses tesouros estão disponíveis a nós através da pessoa de Cristo. Cristo, que é cheio de riquezas espirituais, e ele tem dado a nós a possibilidade de participar, de receber e de usufruir dessas riquezas que existem na pessoa do Cristo. E aí a nossa mente, o nosso intelecto, ele não tem a noção de tamanha riqueza, incompreensível e infindáveis tesouros que há na pessoa do Cristo. É muito além do que nós podemos imaginar. É muito além da nossa teologia, da nossa filosofia, da nossa compreensão humana. Perdão. Então, as riquezas incompreensíveis de Cristo que estão na pessoa do Cristo estão disponíveis a nós. As riquezas insondáveis e infindáveis estão disponíveis a nós através da pessoa de Jesus Cristo. Meu irmão, tome posse dessa riqueza. Minha irmã, tome posse dessa riqueza que está em Cristo disponível a você. E que riqueza é essa? Não sei. A gente tem algumas noções de riquezas da pessoa de Cristo. Por exemplo, Cristo era rico em humildade. Cristo era rico em misericórdia. Cristo era rico em bondade. Cristo era rico em amor. Cristo era rico em paixão pela manifestação do reino. Mas existem riquezas espirituais em Cristo que são insondáveis, que o apóstolo Paulo diz que são incompreensíveis, mas estão disponíveis a nós. O nosso papel é orar dizendo: Espírito Santo, derrama sobre a minha vida essas riquezas insondáveis, essas riquezas em Cristo que eu não compreendo, que eu não conheço, mas estão disponíveis a nós. E aí eu quero grifar novamente aqui essa expressão de Paulo: estão disponíveis, porque nós precisamos tomar posse dessa disponibilidade do Cristo entregar a nós as suas riquezas espirituais. Mais uma vez eu digo e pergunto: que riquezas são essas? Não sei. São infindáveis e são incompreensíveis.
mas estão disponíveis a nós. O Espírito Santo pode nos dar. Podem ser dons espirituais, podem ser sabedorias humana, podem ser milagres, podem ser refrigério, podem ser refúgio, pode ser socorro, enfim, são riquezas infindáveis e incompreensíveis que estão em Cristo, muito além do que podemos imaginar, muito além da nossa razão, muito além da nossa teologia, muito além da nossa filosofia, muito além da nossa compreensão. Uma outra coisa que o apóstolo vai falar é que Cristo, Deus, ele é rico em sabedoria e em ciência. Como são grandes as riquezas, a sabedoria e o conhecimento de Deus. É impossível entendermos suas decisões e seus caminhos. Aqui não é Deus caminhos, não. Aqui é seus caminhos. É impossível entendermos suas decisões e seus caminhos. Como são grandes as suas riquezas, a sabedoria e o conhecimento de Deus. É impossível entendermos os seus caminhos. Então, o Tomás de Aquino dizia que não tem como nós compreendermos Deus a partir da perspectiva do eterno, da mística, da metafísica. Nós só podemos compreender Deus a partir da pessoa do Cristo, olhando para a sua humanidade. Porque a perspectiva teológica da compreensão intelectual do Cristo, ou da compreensão intelectual do eterno, isso vai fazer com que haja um bug, um caducamento na nossa eloquência, na nossa razão, porque é impossível compreender esses caminhos de sabedoria de Deus. Paulo mesmo diz, é impossível, não tem como. O ser humano não consegue entender os caminhos e as decisões de Deus, porque é o que o Karl Barth, teólogo alemão, amigo de Bonhoeffer, dizia. Deus ele é um mistério. Deus ele é o totalmente outro, totalmente diferente de nós, e nós só podemos acessá-lo a partir daquilo que ele já de antemão nos revelou. Ele é rico em sabedoria e ele é rico em ciência. Paulo ainda vai dizer em Colossenses 2:3, nele estão escondidos, nele em Cristo, estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Nele em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Agora, olha como isso é interessante. Primeiro, Paulo tinha falado que Deus ele é rico em graça, Deus é rico em glória, e os tesouros que estão em Cristo são infindáveis. Agora ele vai dizer que além de serem infindáveis, nele, em Cristo, esse nele aqui é Cristo. Nele, em Cristo, estão escondidos todos os tesouros. Todos, não são alguns, são todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Em Cristo tem filosofia, tem história, tem arte, tem psicanálise, tem psicologia, tem cinema, tem cultura, tem folclore, tem dança, tem música, tem astrologia, astronomia, tudo que você puder imaginar. Cristo sabe tudo, Cristo conhece tudo, Cristo detona tudo, Cristo conversa sobre tudo. Deus ele é totalmente humano em Cristo e ele tem todas as riquezas insondáveis e todos os tesouros escondidos da sabedoria estão em Cristo. Então, meu irmão, o próprio apóstolo Paulo disse que nós temos acesso a esse tesouro. O que nós precisamos é fazer o que Tiago diz em sua carta, em sua epístola. Aquele que não tem sabedoria, peça a Deus, porque ele é generoso e ele dá. Precisamos tomar posse como Daniel, como Ananias, Misael, Azarias, como José, como Salomão. O que o Senhor quer? Deus pergunta para ele, o que você quer? E ele responde, Senhor, dá-me sabedoria. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria. Você pode passar no Enem, você pode passar em concursos, você tem potencial. Primeiro porque você é feito à imagem e semelhança de Deus. E segundo porque ele deu a você
a capacidade de adquirir a sabedoria, a ciência, a intelectualidade que está nele. Precisamos tomar posse disso porque é nosso. Todos esses tesouros que Deus tem estão disponíveis a nós. Então, lança fora o medo, lança fora a crítica, lança fora esse pensamento que diz que você não pode, que você não vai chegar lá, porque o seu pai não tem o ensino médio, é analfabeto, você veio de família pobre, você é pardo, é preto, é negro, é índio, é da Baixada Fluminense, é de periferia, é de comunidade, é de favela. Meu irmão, lança fora esse medo, porque você tem a possibilidade de alcançar aquilo que você quiser alcançar em Cristo, porque nele estão escondidos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Então, ele pode abrir a nossa mente, ensinar a nós aquilo que não sabemos. Ele pode abrir a nossa mente e derramar sobre nós aquilo que nós não temos a capacidade intelectual para compreender, mas ele pode revelar a nós, através do Espírito Santo, coisas que são insondáveis, mistérios profundos, como ele revelou a Daniel, como ele revelou a José, como ele revelou a Moisés, a Paulo, a Abraão e muitos gigantes, homens e mulheres na história da igreja. Deus, ele tem tesouros infindáveis a revelar a nós. Agora, precisamos buscar. Um dos problemas é que a gente é, de certa forma, uma geração muito acomodada e a gente quer as coisas de mão beijada. A gente precisa buscar. Você já viu, por exemplo, em filmes Piratas do Caribe ou qualquer um outro filme aí, quando se há uma busca pelo tesouro, e a expressão que Paulo vai usar é tesouro. Veja, quando há uma busca pelo tesouro, deixa eu sublinhar aqui, quando há uma busca pelo tesouro, essa não é uma busca fácil. Há uma luta, há renúncias, há caminhos tortuosos a seguir, caminhos íngremes, há dificuldade. Então há a nossa parte a ser feita também. Mas além da nossa parte, precisamos da capacidade e da disponibilidade de Deus, através do Espírito Santo, derramar sobre nós tudo aquilo que Ele pode derramar. Faça como se você dependesse totalmente de Deus, mas também faça a sua parte como se você não dependesse dele. Veja que é um paradoxo. Faça a tua parte como se você não dependesse dele, mas deixa ele fazer a parte dele como se ele não dependesse de você. Seria como se você entregar tudo aquilo que é de Deus a ele fazer. E ele também vai entregar tudo que você tem que fazer a você para fazer. Confia, faz a inscrição do concurso, faz o Enem, faz a prova, abre o negócio e peça a Deus a sabedoria e a ciência, porque tudo está escondido nele. Uma outra riqueza que Deus possui, para encerrar a nossa reflexão, as riquezas de fazendas, ouro, prata, finanças. A prata e o ouro me pertencem, diz o Senhor dos Exércitos. Ageu 2:8. Riqueza e honra vêm somente de ti, pois tu governas sobre tudo. Depois você abre aí em Êxodo 25, Salmo 24, Apocalipse 21 e algumas outras referências que você pode ler sobre essa questão das riquezas de fazenda, ouro, prata e finanças. Deus é rico em prata e ouro, a riqueza e a honra vêm dele, porque ele governa sobre tudo e sobre todos. Deus, ele tem a possibilidade de derramar a nós e de abrir para nós os seus tesouros financeiros, a sua prosperidade financeira. Aqui não é uma ideia de teologia da prosperidade, de você semear e Deus vai multiplicar 1 milhão. Não é nada disso. Veja, a reflexão que eu estou fazendo é sobre as riquezas e a possibilidade que Deus tem de abrir a nós a sabedoria para finanças. E também crer, depender totalmente dele e saber que ele é o dono do ouro e da prata. Ele pode abrir as portas.
Daniel já falava disso, que era ele quem exaltava e é ele também quem abate. É ele quem enriquece, é ele quem empobrece. É ele quem coloca em cima e quem coloca embaixo. Nele estão escondidos todos os tesouros das fazendas, do ouro, da prata e das finanças. E precisamos também tomar posse, crer e trabalhar para que ele possa dar a nós a abundância que o Cristo falou em João 10, a vida em abundância. Então essas são algumas das riquezas que Deus ele possui, está disponível a nós. Vamos relembrar? Rico em graça, rico em glória, as riquezas insondáveis de Cristo, as riquezas incomunicáveis de Cristo, as riquezas da sabedoria e da ciência, e em quinto lugar, mãozão, em quinto lugar, as riquezas de fazenda, ouro, prata e finanças. Então essas são as riquezas que Deus possui. E quais são as nossas necessidades então? Porque, voltando lá no começo, veja que aqui Paulo fala sobre as riquezas de Deus, mas ele fala sobre as nossas necessidades. Quais são as riquezas que a gente aprendeu? Deus é rico em graça, em glória, nos tesouros infindáveis de Cristo, na sabedoria e na ciência, e é rico em ouro, prata e fazenda. Essas são as riquezas de Deus. E quais são as nossas necessidades? Bom, o ser humano tem algumas necessidades. Pelo menos 5, né? Necessidades espirituais, necessidades físicas, necessidades psicológicas, necessidades sociais e necessidades financeiras. Será que Deus ele pode suprir as nossas necessidades espirituais? Será que Deus pode suprir as nossas necessidades físicas, nossas necessidades psicológicas, sociais e financeiras? Diante de tudo que nós aprendemos, será que Deus pode suprir as nossas necessidades? Quais são as nossas necessidades espirituais? Por exemplo, nós necessitamos de fé. Fé é uma necessidade espiritual. O próprio Cristo certa vez falou para os seus discípulos, né? Será que vocês não têm fé? Vocês são homens de pequena fé? Nós temos necessidade também de esperança. Por exemplo, crer na esperança dessa glória que há de vir é uma necessidade. Às vezes você tem pouca esperança no reino futuro, no reino por vir. Necessidades espirituais também, amor, amar como Cristo amou. Necessidades físicas, vigor, saúde, força. Necessidades psicológicas, principalmente amizade, relacionamento, mente sã. Necessidades sociais que nós temos, solidariedade, proteção, segurança, são necessidades psicológicas e sociais, segurança. E as necessidades financeiras, né, que nesses tempos de pandemia são as maiores necessidades aí que nós possuímos, juntando com todas essas 5. Talvez tem gente que só tenha necessidade espiritual. Talvez você só tenha necessidade física, né? As outras estão perfeitas. Talvez você só tenha necessidade social, insegurança, relacionamento. Agora tem gente que tem as 5 necessidades, tem as 5 carências. E as necessidades financeiras, primeiro, como diz um amigo meu, chegar ao final do ano vivo. Necessidade de sobrevivência. Primeira necessidade financeira, necessidade de sobreviver. A segunda é o contentamento, né? E a prosperidade. Aí você sai do nível da existência e passa para o contentamento e para a prosperidade. E o terceiro nível é o nível da abundância, né? Deus ele não nos... Perdão. Deus ele não nos promete riqueza. Deus ele não nos promete rios de riqueza, mas as riquezas são dele. Os textos de Paulo, eles são enfáticos. As riquezas são de Deus, mas nós somos seus filhos. Nós podemos pedir a ele que ele abra os céus a nós. Se a sua necessidade é espiritual, ele é rico em graça. Se a sua necessidade é física ou psicológica, ele é rico em glória. Ele é rico em sabedoria.
Se a sua necessidade é financeira, ele é rico em ouro, prata e fazendas. Então, ele não nos promete riquezas, porque as riquezas são dele, mas ele diz que nós temos acesso a elas e ele diz que vai nos dar a vida em abundância. O que é a abundância? A abundância é nunca faltar. A abundância é não faltar, é não ter falta. A abundância é uma vida digna, é uma vida em equilíbrio, uma vida com simplicidade, mas que consegue atender aos irmãos, ajudar a comunidade e fazer com que o reino de Deus seja sinalizado. Então Deus ele pode suprir essas nossas necessidades. Ele pode suprir tudo aquilo que nós precisamos, seja no sentido espiritual, social, físico, psicológico ou financeiro. Então, meu irmão e minha irmã, nessa nossa reflexão, a nossa ideia é realmente ter um coração grato a Deus diante de todas as suas riquezas e ter a ousadia para entrarmos diante dele com a autoridade que o Espírito Santo nos deu e pedir que ele abra os céus a nós, suprindo as nossas carências em qualquer área que nós possamos ter essas necessidades. Não devemos mostrar a Deus as nossas necessidades esquecendo da sua riqueza. Precisamos mostrar as nossas necessidades, as riquezas que o nosso Pai possui, crendo que Ele suprirá. Não mostre a Deus as suas necessidades. Aqui não é no sentido de não orar. Devemos orar e falar ao Pai as nossas carências e necessidades. Mas aqui não mostre as suas necessidades a Deus como quem murmura, como quem se lamuria, como alguém que está completamente dominado pelo problema da existência, que está enfrentando nessa provação e nessa batalha. Mas mostre as suas necessidades, as riquezas que Deus, o seu Pai, tem. Ele é rico em graça, é rico em glória, é rico em ouro, é rico em ciência e é rico nos mistérios insondáveis de Cristo. Creia, meu irmão, creia, minha irmã, que Ele suprirá todas as nossas necessidades. Um forte abraço e até o nosso próximo estudo.